Olá, muito bom dia. Bem-vindos ao nosso programa Em Destaque, aqui pela tela da TV Sim SBT. Obrigado pela sua audiência, desde já até para acompanhar uma nova conversa com informação de destaque, inclusive com aplicação nas nossas vidas, que significa falar hoje sobre educação e como a formação estudantil dos jovens pode garantir, inclusive, já o seu encaminhamento para a vida profissional através da vaga na universidade. Tudo isso, obviamente, também permeado por um trabalho de vivência, ali ainda na área do ensino médio. Nosso convidado aqui vai falar sobre isso através de uma das maiores instituições de relevância do Espírito Santo, o Madam. Nosso convidado, então, já presente aqui nessa manhã conosco, Daniel Rojas, ele que é diretor, professor da Escola Madam e fala com a gente nesse nosso Em Destaque. Daniel, muito bom dia, obrigado pela presença, bem-vindo. Bom dia, Fábio, é uma honra aqui ter sido convidado e estou muito feliz aí por participar dessa entrevista. Que bom. Até queria que já, desde o início, a gente comentasse com a nossa audiência sobre essa relevância do Madam para as famílias capixabas. Essa relevância que, com o destaque nessa vivência estudantil, acaba tendo um posicionamento também muito forte no mercado. Qual que é, em 2025, esse posicionamento do Madam, diretor? O Madam, eu sempre fui uma pessoa que pensou grande, né? Então, hoje em dia eu tenho mais 2 sócios, né, que trabalham com a gente, que trabalham comigo, mas eu fui o fundador do Madam lá em 2016. E desde criança, até o fato de eu ter escolhido fazer o vestibular mais difícil, que foi o vestibular do ITA, ter me formado no ITA, não foi fácil passar, né? Demorei 3 anos para ingressar na universidade. Mas a ideia de abrir o Madam desde 2016, quando começou com uma sala pequenininha, com 30 alunos, um cursinho só de matemática, já era vislumbrando abrir uma escola. E uma escola, eu sempre falo isso para os nossos alunos, né, que os alunos sempre ficam se comparando com as escolas aqui do estado. O que é bom, porque realmente a gente tem muitas escolas boas aqui no estado. Eu acho assim, o Espírito Santo é um estado que está na região sudeste, é um estado de extrema relevância em termos econômicos, em termos industriais, e ele tem que ser também um estado de extrema relevância em termos educacionais. Hoje, a prova do Enem, ela escancarou muitas diferenças entre as escolas ao longo do país. Porque hoje, quero fazer a universidade, quero ingressar na UFES, que é a Universidade Federal do Espírito Santo, inclusive, que é a única que a gente tem. Hoje em dia, a UFES não é mais só dos capixabas, 80%, 90% dos capixabas, porque alguém pode fazer uma prova do Enem lá no norte do país, no Nordeste, e colocar a nota para o SISU. Antigamente, a pessoa teria que vir aqui no estado para fazer o vestibular. Então, respondendo a sua pergunta, o Madam ele tem um sonho, que é meu, dos meus sócios, e eu transferi isso tanto para os professores como para os alunos, de deixar de ingressar como uma escola de relevância a nível nacional. Então, hoje o Espírito Santo ainda não tem uma escola entre as 50 melhores escolas em termos de nota do Enem do país, e eu acho que isso não é interessante. Então, hoje a gente busca essa posição de primeiro estar ali entre as 50 melhores escolas do país, depois, quem sabe, entre as 30, e de alguma forma ou de outra, né, mesmo quem estiver lá longe do Espírito Santo, saber, opa, lá no Espírito Santo, né, tem uma escola que passa pessoas no ITA, no IME, passa na USP, na Unicamp. Então, isso é o que move a gente, tá? Sim. E eu acho que já suas palavras demonstram uma visão mesmo de todo o trabalho que é desempenhado por toda a equipe, né, para encaminhar os alunos, mostrarem ele, né, os desafios que não são pequenos, mas como também enfrentá-los grandemente, como equilibrar essa questão da aprovação nesses que são realmente os principais vestibulares do país, mesmo com o uso, né, também aí de notas de parâmetro como é o SISU. Mas eu acho aí, Daniel, você bota, né, uma referência muito importante, uma meta, né? Sim. Muito importante. Como é que equilibra essa meta com todo o seu corpo, né, de colaboradores para isso chegar aos alunos? Hoje em dia, eu ainda estou dentro da sala de aula. Eu acho importante eu estar dentro da sala de aula, não pelo conteúdo que eu dou em si, eu sou professor de matemática, mas é o que eu preciso transferir essa inspiração para os alunos. Né? Então, eu falo com eles que pensar pequeno é muito fácil, então a gente está aqui para pensar grande, a escola está junto com vocês para isso. E os professores, muitos deles já estão comigo há algum tempo e já tem também esse pensamento.
Então, a gente, como um todo, né, tenta transferir também para os alunos que não basta só você se destacar, talvez aqui, né, na nossa região. O legal, por exemplo, quando você vai fazer uma universidade fora, que pode ser até fora do estado ou fora do país, a sua visão de mundo, a sua capacidade de conhecer coisas que você talvez nem pensasse que existiriam, aumenta muito. Sim. Então a gente fala isso com os alunos, transfere isso para eles, diz que o caminho é difícil, tá? Porque não é fácil você ingressar em uma universidade extremamente concorrida, mas que vale a pena e que é possível. Porque alguns até desistem, às vezes, no meio do caminho, porque acham, isso é impossível para mim. Eu falei, não, é possível, a gente consegue, e eu sou prova viva disso, né? Porque eu consegui, mesmo estudando, tentando fazer, fiz a prova do ITA 4 vezes, na 4ª tentativa passei, não me arrependo, e foi muito benéfico, e hoje eu tento transferir isso aí para os alunos também. Claro. Aí as pessoas podem, né, que estão nos acompanhando, e inclusive acho que essa entrevista já é por si só inspiradora para a sua família, né, para você que seja jovem, que esteja nessa fase, inclusive, de uma escolha tão importante e persistir na escolha, né, você acabou de falar na persistência na prova. O que você encontra depois dessa aprovação, gente? É, assim, a glória, mas é o início de tantos outros trabalhos depois, né, Daniel? Como é que é essa leitura, por que você viveu isso e fez questão de falar isso de novo aqui? Que se enxerga depois que essa meta é atingida? Depois que o aluno é aprovado em uma universidade, às vezes, extremamente concorrida, né? A gente tem uma comemoração lá na escola, uma festa, com os próprios pais que ficam extremamente emocionados, né? Mas, antes de tudo, eu acho que o Madan, ele forja o aluno para essa aprovação. O que eu quero dizer com isso? Não adianta o aluno ser aprovado em uma medicina, em uma federal, e ele não está preparado para estudar muito. Porque ele fala assim, já estudei muito para passar na universidade. Agora são 6 anos de lazer, e não é verdade. São 6 anos que ele vai ter que estudar muito também. Sim. Mas qual que é o detalhe do Madan? A gente tendo uma educação de conteúdos bem aprofundados, que a gente fala, né, uma educação de performance, de excelência, professores muito bem engajados, que eles sempre tentam passar, sempre um pouco além do que a prova existe. Isso faz com que os alunos tenham avaliações na escola mais difíceis e façam que eles tenham que realmente estudar. Então, esse ritmo de estudo, que ele às vezes vai ter que aprender a ter só na universidade, ele já tem dentro do Madan. Porque ele já teve esse amadurecimento antes de ingressar na universidade. Então, a hora que ele ingressar numa... né, passei em medicina na UFES, né, ele vai ver quantas matérias ele tem, qual é a grade dele, e ele já vai falar, opa, vou organizar meu horário de estudo assim, qual é o meu horário de lazer e tal. Porque ele já sabe disso desde a época do Madan, quando ele ingressou lá na 1ª série, 2ª série, 3ª série. Porque o que acontece muito quando esses alunos, às vezes, entram meio de paraquedas nessas universidades, às vezes, até um aluno muito bom, ele está acostumado a estudar a véspera de prova, ele está acostumado a algum decorebazinho para ir para a prova, e às vezes você estando numa universidade de excelência, só isso não vai funcionar. Exato. Então, acredito que esse amadurecimento que o Madan traz para eles já faz com que eles entendam a importância, né, de ter uma rotina, de entender que se ele não fizer por ele mesmo, ninguém vai fazer. Então, quando eles ingressam nessas universidades, eles já estão muito bem forjados, muito bem preparados, né? Excelente. Por isso que não é, né, erro falar em compromisso com a formação desse estudante, compromisso com a formação desse futuro profissional, de um cidadão, né? Acho que isso que nessa fase, essa vida, não só propriamente escolar, mas já é uma preparação até para o que vai se enfrentar em outros níveis ali a seguir, que obviamente se trabalha para aprovação e depois todo esse trabalho seguinte. Mas tem muita gente perguntando onde que está localizado o Madan, que estrutura que tem hoje, inclusive até porque nós já estamos numa época do ano que as pessoas estão planejando já, né, o seu futuro próximo aí na idade escolar. O Madan, nos últimos 2, 3 anos, que ficou muito mais conhecido porque nós iniciamos como pré-vestibular. Em 2024, ou seja, ano passado, nós inauguramos nosso ensino médio. Ou seja, hoje nós temos turmas de 1ª série, 2ª série e 3ª série do ensino médio.
e as turmas de pré-vestibular, né? Tanto alunos que querem fazer medicina, direito, engenharia, quanto até uma turma ITA, IME, que são alunos que querem especificamente esses vestibulares. A gente, então, para ter esse aumento de turmas, a gente teve que, né, a gente reformou uma sede totalmente nova aqui na Praia do Canto. E então a gente tem um prédio antes, né? A gente tem atualmente 7 salas, vamos ter que expandir para 8 salas. As matrículas do ensino médio já estão com mais ou menos 70% das vagas completas. Nossa. Ainda não é uma sede dos sonhos nossos em termos de tamanho. Então, assim, talvez a gente não comporte todo mundo já este ano, né? Mas a gente tá bem contente com a receptividade do povo capixaba, porque em pouco tempo o nosso trabalho já foi reconhecido. Então, vários pais, mães, alunos que aparecem lá já falam, olha, eu já ouvi isso, isso e isso, parabéns para vocês. Ou meu filho, né? Daniel, meu filho já mudou da água para o vinho, com 6 meses aqui com vocês, ele amadureceu tanto, tal. Então, assim, a gente está muito contente com o resultado. Excelente. E justamente esse resultado está aparecendo nessa conversa aqui no nosso programa Em Destaque. E outras abordagens a gente vai fazer ainda aqui depois do nosso pequeno intervalo. É rapidinho, a gente volta ainda falando do Madam com você nesse nosso Espaço da Manhã. Já, já. De volta com o nosso programa Em Destaque, a gente continua a conversa com o nosso convidado desta manhã, a sua manhã de informação. Daniel Rojas conosco, é diretor e professor da Escola Madam, falando conosco sobre a aplicação, né, de seu conhecimento nessa área educacional para que estudantes que estejam, né, num banco escolar do Madam também tenham sucesso na sua aprovação, onde eles se lançarem, né, SISU, ITA, IME, a gente já está aqui muito mais bem ambientado em todo esse trabalho tão profissional do Madam, que vem recebendo cada vez mais reconhecimento. Já falamos, né, uma das instituições mais reconhecidas nessa área do Espírito Santo, agora, né, mais recente com o ensino médio, mas já vinha ali com o pré-vestibular desde 2016. Então, trabalho já há 10 anos, a gente está falando daqui a pouco, né? Ano que vem eu já completo 10 anos de Madam já. Excelente. É um momento realmente de celebrar tantas conquistas. E também explicar algumas curiosidades, né? Você que está nos ouvindo e acompanhando, né, pela TV, já deixamos até algumas imagens passando, Daniel, para as pessoas verem a estrutura que o Madam tem. Mas o nome veio da onde? Até pela sua camisa, e como a gente viu na logomarca, né, há uma diferenciação até de cores aí. Significa alguma coisa? Sim, significa. Quando eu, vamos dizer assim, inaugurei o Madam, abri o Madam em 2016, eu dava aula de matemática em outra escola e falei, vou abrir um curso de matemática voltado para o Enem. Então, eu fui, contando a historinha, né, eu fui fazer, os alunos, quando fazem matrícula, geralmente a gente fornece alguns brindes para os alunos, nem que seja um estojo, ou uma mochila, uma camisa. Eu queria, né, é interessante, às vezes, um curso ter uma camisa para ele ser reconhecido e tal. E quando eu fui produzir essas peças, eu vi que eu não tinha uma logo e nem um nome. E aí o próprio dono da fábrica lá, que eu fui conversar, falou, não, eu conheço alguém, vou ligar aqui, vou pedir para bolar para você. Ele contou histórias rapidinho, como é que era a minha história, né? E eu não conhecia essa pessoa. O mais engraçado é isso, até hoje eu não sei quem foi essa pessoa, porque uma semana depois essa pessoa me enviou um e-mail com o nome Madam, e me explicando, não, Daniel, eu pensei, Madam, matemática com Daniel, então era a logo inicialmente, a logo sempre foi essa, né, esse Batmanzinho que a gente fala aqui, que é uma mistura do infinito, uma mistura do M e uma mistura do D, né, então tem todas essas variáveis aí na logo. Mas embaixo tinha matemática com Daniel. Eu falei, depois qualquer coisa eu posso trocar o nome, né, era o primeiro ano. Mas no primeiro ano de Madam, eu já tive uns 100 alunos já. Então, no primeiro ano, eu fiquei... o nome já tinha pego. Então, quando eu fui chamar outros professores para a gente ter outras matérias no Madam, né? Então, convidei professores de redação, para a gente ter curso de redação, de história, geografia, química, etc. Eu falei, não, gente, eu não vou trocar o nome, porque
já tem muita gente que conhece o Madan, aí eu troco o nome, pode gerar alguma confusão. Sim. Aí a única coisa que eu fiz foi, eu enganei ali todo mundo, tirei o matemático com o Daniel e deixei o Madan. Então isso perdurou por muito tempo. Lá no início, claro que as pessoas sabiam, primeiro, segundo, terceiro ano. Hoje em dia, várias pessoas acham que é meu sobrenome, acham que tem alguma coisa... uma mística por trás do nome, mas não, é uma coisa bem simples, por isso que tem até a diferenciação do Ma com Dan, né? Que é uma junção de matemática e Daniel. Então é uma história bem interessante, bem legal, né, de se contar. Maravilhoso. Tá vendo, gente? É quando a gente está próximo, né, de quem vive e constrói histórias assim, inclusive, né, de empreendedorismo, e aqui a gente fala muito, né, sobre esse ponto também. Essas curiosidades é que fazem, né, a relevância, inclusive, de uma marca também. Muito bom. Agora, Daniel, voltando para a aplicação, então, de tudo que o Madan faz na vida dos alunos. A gente vê, e aí focando mesmo o SISU, né, essa fase bem tensa até para essa vivência das pessoas. Por quê? Já habituamos, né, com a prova do Enem, que vai depois ser a nota usada no SISU, né, de uma prova que é cansativa, demorada, né, a redação já é assim, um grande temor das pessoas. Como que você e sua equipe trabalham para esse momento aí para os alunos? Até porque nosso programa vai ao ar antes da realização do Enem desse ano ainda, né? Então já fica aí como um olhar de quem já está compreendendo muito e aplicando isso, né, profissionalmente. Eu tenho uma experiência muito boa de Enem, não só pelo fato de ter a escola em si, o Madan, mas eu faço a prova do Enem desde que eu me formei no ITA. Sério? Então, desde 2014, todos os anos eu faço a prova do Enem. Talvez algum dia eu vá parar, porque realmente é uma prova muito cansativa e são 2 domingos que eu perco ali, né? Digamos assim, de descanso. Sim. Mas, então eu tenho muita propriedade para falar da prova. E eu fiz justamente porque quando eu ingressei na universidade, no caso no ITA, o Enem não era nesse formato. Então eu falei, eu vou começar a dar aula e eu quero ver o que os alunos sentem na pele. Então tudo isso que você falou realmente é verdade. É uma prova extremamente cansativa, muito longa, os textos são longos. Quando você recebe o primeiro dia de prova, por exemplo, que é linguagens e ciências humanas, isso é um calhamaço de prova, assim, porque as questões todas têm textos e tal. E fora a redação que a gente tem que escrever. Lógico que no segundo dia de prova, que era matemática e ciências da natureza, eu já me fico um pouco mais à vontade com as áreas de exatas. Inclusive, há um tempo atrás nem era assim, era linguagem, matemática e ciências da natureza e ciências humanas, né? Há um pouco tempo atrás que mudou. Mas, vamos lá. O Madan sempre ele priorizou o conteúdo. Então, a gente sempre pensa o seguinte, o aluno ele tem que chegar ao final do ano preparado para fazer qualquer vestibular. Tá? Então, assim, a gente não acredita muito nesse discurso que o aluno tem que estudar para a prova do Enem, o aluno tem que estudar para a prova da FUVEST, o aluno tem que estudar para a prova da Unicamp. Não, a gente acredita no discurso seguinte, se o aluno tiver um conteúdo aprofundado e bem aprendido, ele é capaz de fazer qualquer prova. Esse é um ponto. Mas só isso não é importante. No ano de vestibular, vários fatores influenciam, inclusive fatores externos, como a saúde emocional, a própria saúde física, né? Pessoas que ficam... Daniel, eu tive uma doença rara ali, fiquei internado 1 mês antes da prova. Isso vai afetar a sua prova, não tem jeito, né? A questão do sono, da alimentação que pode vir desregulada, da atividade física que o aluno pode parar totalmente de fazer e atrapalhar a sua condição física. Então, assim, a gente trabalha com isso lá na escola, a gente tem uma psicologia escolar dentro da escola, 24 horas que eu digo assim, né? Constante. Né? Constante lá na escola e que ela lidar com todos os alunos, né, independente se é de pré-vestibular ou ensino médio. E, por último, é o treinamento para fazer uma prova. Quando a gente chega agora nesse período, 5 semanas para a prova, a gente inicia o que a gente fala de revisão. Então, essa revisão são resolver provas antigas para o aluno ele ficar mais adaptado realmente ao estilo da prova. Mas, ao longo do ano, o aluno ele fez 10 provas do Enem. Nossa. De simulados. Sim. Então, assim, ele já sabe como é que ele vai atacar as questões, por qual prova ele começa, se ele começa para redação, se ele não começa, se ele começa... Então, assim, e não existe metodologia certa ou errada.
Esses simulados são justamente para ele treinar uma melhor metodologia que se encaixa para ele. Então, a gente trabalha muito isso com eles ao longo do ano, porque como você viu na minha resposta, sim, são diversos fatores que influenciam para o aluno fazer uma boa prova. Ainda mais para cursos extremamente concorridos, porque ele vai poder ficar de fora por causa de 1, 2, 3 questões. Infelizmente, das 180 questões. Então, exato, assim, é muito pouco ali, né? Você está falando de 3% da prova, acaba que dá uma diferença e acaba que ele fica de fora. Que pode ser a opção, né? No caso daquele curso dos sonhos, para um outro que, obviamente, você pode até ter a vaga, mas você queria, né? Exatamente. Aquele da pontuaçãozinha um pouquinho maior, né? Exatamente. Que é a escolha que o SISU deixa a cargo de cada um, né? Então, que seja esse melhor momento mesmo para o desempenho já feito e treinado e avaliado e realmente, assim, bem acompanhado ao longo de todo um ano aí de trabalho, quando a gente está falando, obviamente, aí dessa área pré-vestibular ou terceiro ou final do ensino médio ali, né, Daniel? Mas uma coisa que me deixa aqui também feliz em saber, até para falar com os nossos telespectadores, é sobre os outros projetos todos que o Madam tem para até acompanhar o aluno no seu próprio desenvolvimento pessoal, mas pelos seus conhecimentos, né? Tem o Madam Mundo, Talento em Movimento, robótica tem entrado bastante, sim, é isso? O Madam, a história do Madam como pré-vestibular foi uma, e a partir do momento que nós nos tornamos ensino médio e começamos a receber alunos mais novos, na faixa etária 14, 15, 16, 17 anos, esse aluno que está entrando na primeira série, a gente não tem que estar falando de Enem para ele, não tem que estar falando de vestibular, de resultado. Ele é um cidadão em formação. Então, muito além das aulas, das avaliações, das provas, a gente precisa de ter outros fatores, né, que formem esse cidadão. A psicologia tem alguns eventos que ela faz, Madam Conexões, que mostram, né, faz entrevistas com profissionais de diversas áreas. O próprio Madam Mundo é uma simulação de minuano que os próprios alunos organizam. Que massa. E um dia inteiro eles ficam lá na escola fazendo e tem premiações e tal. É muito legal. Neste final de semana mesmo a gente vai ter o teatro do Madam, que assim, o ano passado foi o primeiro que teve, foi o primeiro ano do ensino médio. E eu fui, obviamente, né? Eles fizeram, todos os alunos fazem muita questão que eu vá. E eu fiquei extremamente emocionado, porque assim, eu achei que, assim, eu não acompanhei nenhum ensaio, claro, né? Você então foi ver o resultado já, foi né? ver o resultado. Eu falei, assim, realmente eu fiquei impressionado, porque eu conheço o aluno na sala de aula, e eu vi esse aluno no palco, dando um show, e falei assim, outra pessoa. Então, essas coisas até que movem a gente a querer continuar. Então, hoje em dia, eu mesmo, por ser um jogador de xadrez aí, amador, né, semi-profissional, jogo de xadrez desde criança, a gente tem aulas de xadrez, a gente iniciou um projeto de robótica também. Então, a gente tem essa preocupação com as aulas, provas, etc., mas a gente mostra que também não é só isso, né, para formar um cidadão. A gente trabalha muito com a questão da ética lá na escola. Que bom. Porque eu falo isso muito com os alunos, né? Assim, até no próprio ITA a gente tinha isso, né? No ITA a gente faz provas, qualquer prova é sem o professor na sala, né? O professor entrega a prova e a gente faz. Existe um senso da comunidade, né? De uma disciplina que a gente chama de disciplina consciente, de que, né, a cola, né, digamos assim, ela não faz sentido. Então, caso haja, os próprios alunos denunciam, né? Uhum. O que eu não quero, dependendo de ter um profissional com caráter duvidoso, tendo o mesmo diploma que o meu. Eu quero que o meu diploma do ITA seja valorizado. Muito bom. Então, e os professores também têm total autonomia, né? Em caso de qualquer desconfiança. E isso lá no ITA dá desligamento sumário, assim, né? Não existe nenhuma chance do aluno reverter isso. Na escola do Madam, a gente não tem isso, mas eu converso muito isso com eles. Então, eu acho que a gente, além de estar formando um aluno, as provas são difíceis, tá? Não são provas fáceis. Então, assim, a chance de um aluno querer, às vezes, arrumar um outro jeitinho que a gente fala pode ocorrer, mas a gente fala, gente, não é isso que a gente quer. Eu falo com eles, a nota
não me importa. O que me importa é se você está evoluindo, se você está aprendendo. Eu prefiro que você deixe a questão em branco, fale comigo se Daniel, não sei fazer, vou estudar mais a próxima vez, do que você olhar do amiguinho do lado e colocar a resposta. Porque aí eu não sei se você aprendeu ou não aprendeu. Então, essa construção de caráter, até nessas pequenas coisas, a gente faz muito. Então, a gente tem muito pouco problema de cola, muito pouco problema de disciplina. Então, eu acho que a escola ela vai muito além do conteúdo dado em sala de aula. Isso, se a gente resume, porque já está no final do programa também, é o valor que a instituição, né, promove para aquele aluno que está dentro, né, daquele banco, que está naquela sala. Eu acho que isso não é um valor financeiro, né, é um valor de construção que é até muito maior do que isso. É um diferencial, inclusive, que o Madan traz através aqui da pessoa do Daniel com a gente hoje. Que vamos ter que encerrar o programa, o Daniel, inclusive, acho que assim, é muito orgulhoso ouvir você de novo, né, numa entrevista, numa bancada da Em Destaque, porque o Daniel, além, né, de liderar o Madan, ainda está na sala de aula, igual ele falou, vai na porta da escola no dia do exame, né, para poder receber o aluno com aquela alegria, aquele entusiasmo, motivando. Então, Daniel, assim, o seu trabalho acho que é um dos mais exemplares que a gente tem. Parabéns por tudo, tá? Muito obrigado, Fábio. Estou à disposição. E à disposição na escola também, né? Todo mundo me conhece. Qualquer hora que você chegar lá na escola, eu estou aberto para conversar com todos. Então, fiquem muito à vontade. Muito obrigado. Que bom. E seja esse exemplo mesmo que a gente vê que pode liderar ainda tantos outros projetos. E aqui estará o espaço para a gente conversar sobre tudo. Muito obrigado, gente. Que bom. Um bom dia, viu? Bom dia, Fábio. Bom dia também, então, a você que nos acompanhou nesse nosso Em Destaque, colocando a educação novamente aqui, ó, no centro da conversa e com exemplo, né, que traz aqui para o nosso Espírito Santo uma relevância enorme como o Madan faz. Obrigado, então, pelo seu acompanhamento e até o nosso próximo Em Destaque.